Amém, glória a Deus, boa noite, a graça e a paz para todos, amém? Recebam a graça e a paz? Amém, eu também recebo. Amém. O tema da campanha é Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, que o Senhor nos prometeu que aliviaria, né? Mas isso não nos isenta de passar por alguns problemas, de passar por algumas dificuldades, por passar por algumas circunstâncias da vida. E o tema dessa palavra hoje é deserto, um lugar de oportunidade. Estranho falar isso, né? Lugar de oportunidade, mas ninguém quer ficar no deserto, ninguém quer passar por dificuldade, ninguém quer encontrar circunstâncias pelo caminho. Mas uma coisa que é inevitável na vida do cristão é deserto. Todos que estão aqui, algum de vocês nunca passaram pelo deserto? Quem nunca passou, levanta a mão. Todos nós passamos. E todos nós vamos passar. Enquanto nós estivermos nessa vida, neste corpo, vamos passar pelo deserto. Mas o deserto não é para nos destruir, não é para acabar com as nossas vidas, não é para nos envergonhar, não. O deserto é um lugar de oportunidade. Mesmo que as dores do deserto podem nos afligir, mesmo que as dificuldades possam nos acompanhar, mas o deserto é um lugar de oportunidade. E se você está passando pelo deserto, e é inevitável que venhamos, né, não passar, aproveita o deserto e veja o que Deus tem para você, e veja o que Deus quer falar com você. Abre a sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo do 2 ao 4. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 8 e 4. Diz assim: recorda-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardares ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá um homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então você percebe que o deserto ele é levado pelo próprio Deus. O próprio Jesus Cristo foi levado para o deserto. Ele caminhou diante do deserto para ser provado e aprovado. E nós também vamos ser levados. Várias pessoas na Bíblia passaram pelo deserto, onde enfrentaram desafios e aprenderam lições importantes de Deus. Algumas épocas da vida são como o deserto, um lugar seco e quente, sem muita vida, difícil de suportar. Enfrentamos dificuldades e temos poucos alívios diante do deserto. No entanto, nesse tempo de passagem pelo deserto, podemos aprender lições valiosas que vão transformar a nossa vida. Eu vi uma frase, foi até o meu filho que falou para mim, e essa frase era verdadeira. Aprenda uma coisa: tempos difíceis fazem homens fortes, tempos fáceis fazem homens fracos. Então é nos tempos difíceis que vão fazer homens e mulheres de Deus fortes, mas é tempos fracos que fazem homens e mulheres de Deus fracos. Então é no deserto, é nas dificuldades que vai fazer você um grande homem e mulher de Deus. É no deserto, é nas dificuldades, é nos tempos difíceis que Deus vai te honrar, vai te levantar. Você vai ser provado para ser aprovado. Sabe por que somos uma geração fraca? Porque vivemos tempos fáceis e procuramos somente as coisas fáceis da vida, para facilitar a nossa vida. Não procuramos as coisas difíceis. Aos nossos olhos, uma das coisas difíceis que hoje a gente vê para a dificuldade do cristão, existe até estatística, é o cristão ter um estilo de vida com Deus, oração, jejum e leitura da palavra. E o cristão que não busca esse caminho, ele vai passar constantemente pelo deserto, que tem deserto que é você que entra.
Tem deserto que o nosso Deus nos leva, mas tem deserto é você que entra, é você que busca. Então aprenda, tempos difíceis fazem homens e mulheres de Deus fortes. Tempos fáceis fazem homens e mulheres de Deus fracos. Por isso que temos uma geração tão fraca. Se você olhar na Bíblia, se você olhar até 1800, 1900 e algumas coisas, ser cristão era passar por luta, era passar por perseguições. Ser cristão hoje, eu acho que nem virou mais moda, né? Porque, infelizmente, nós queimamos muito o cristianismo. Nós queimamos muito o nome de Deus. Então, precisamos restaurar isso. Mas é passando pelo deserto, é enfrentando o nosso eu, porque a nossa maior luta, o nosso maior deserto somos nós mesmos. Abrir mão de muitas coisas que existem em nós, que nos impede de chegar a Deus, de ver as coisas de Deus, de ver as clarezas da vida, daquilo que Deus tem para nós. Os grandes homens da Bíblia se tornaram fortes em Deus somente através do deserto. Não pense que o deserto é um lugar para te matar, mas sim um lugar para te tornar dependente de Deus. Não é para te matar. Primeiro, no deserto, aprendemos a depender de Deus. Quando não estamos passando pelo deserto, quando não estamos passando por dificuldades, até esquecemos de Deus, até esquecemos do nosso compromisso com Ele, de ler a palavra, de orar, de jejuar. Esquecemos quem Ele é. Aí onde Deus cria circunstâncias e nos leva para o deserto, para nós lembrarmos que Ele é Deus. Quando o povo saiu do Egito para o caminho do deserto, eles perceberam que existia um Deus que podia sustentar eles através do maná. Eles perceberam isso. Mas enquanto eles estavam no Egito como escravos, estava tudo bem. Até quando vamos ser escravos do mundo e não confiar em Deus? Mas nunca esqueça que depois do deserto vem as abundâncias de Deus. Vem Canaã para nós. O deserto não é para sempre. Quem define o fim do deserto é você. Como que você define o fim do deserto? Até que ponto você vai deixar ser tratado? Até que ponto você vai deixar Deus tratar o seu problema, a sua dificuldade? É você que define o tempo que você vai ficar no deserto. Aquele povo resolveu ficar 40 anos porque era um povo desobediente. Era um povo que murmurava, que reclamava. Mas quando você aprender a depender de Deus e não mais murmurar, e não mais questionar a vontade do Senhor na sua vida, as coisas vão acontecer. O milagre vai chegar. O seu fardo vai sair. E o fardo que o Senhor tem que balançar sobre você, ele é leve e suave. Por isso que Ele convida, vinde a mim. Porque Ele tem algo grandioso para a sua vida. A verdade é que toda a nossa vida depende de Deus. Mas quando estamos em circunstâncias normais, muitas vezes nos esquecemos disso. Pomos nossa confiança em outras coisas, como dinheiro, família, inteligência, carreira e felicidade. No deserto, as coisas que confiamos falham. Você já percebeu que quando você está no deserto, tudo começa a falhar? Às vezes a finança te pega, que você está sem dinheiro. As coisas começam. Esses 2 meses para cá me deu um aperto financeiro. Eu aprendi que comer pão francês era bom. Tá com saudade de comer as coisas simples, porque a gente acha que todo dia tem que comer coisa boa. Começou a lembrar, ficar em casa com a família, porque se você não tem dinheiro, você não pode nem ali comer um x-salada. Você lembrar que o momento com a família era bom, assistir um filme, um tempo de oração ali com a família é bom. Então você percebe que essa dificuldade que me trouxe nesses dias, esse pequeno deserto, me fez lembrar das pequenas coisas. Porque não podemos confiar no nosso braço forte. Há um tempo atrás, não tem nem um ano, eu perdi meu pai. Foi um dos maiores desertos da minha vida. Ainda estou passando por ele. Mas foi um dos maiores desertos da minha vida.
Vou mentir para você de perguntar para Deus por que Ele fez isso. Eu perguntei. No tete a tete, eu e Deus, eu perguntei para Deus por que Ele fez isso comigo e com a minha família. Mas o interessante, que depois você vai começando a entender, que muitas vezes uns têm que morrer para que outros venham viver. E depois da partida do meu pai, minha mãe se apegou mais com Deus, o meu sobrinho voltou para a igreja. Então, uns morrem para que outros venham viver. Assim é a vida. O deserto, ele faz isso com a gente. Não podemos estar entendendo nada agora, mas lá na frente, vamos entender o propósito do Senhor. O Senhor não faz nada que não esteja no propósito, esteja na vontade dEle. E Ele quer nos ensinar algo e nos dar uma oportunidade no deserto. Segundo, o deserto nos faz descobrir o que é essencial para a nossa vida. João Batista vivia e pregava no deserto. Sua vida era muito simples, suas comodidades com roupas bonitas ou comida variadas, mas ele não precisava dessas coisas. Sua missão era mais importante. João Batista sabia o que era essencial, é ter comunhão com Deus. Quando passamos uma fase que parece um deserto, podemos perder muitas comodidades da nossa vida. As coisas que nos davam conforto, prazer, começam a falhar e temos de aprender a viver com menos. Você tem aprendido a viver com menos? Você tem aprendido a viver com as dificuldades da vida? É fácil? Não. Não é fácil. Mas Deus tem algo maior para nós. Você acha que um sonho, um projeto que você tanto sonhava, ou algo na justiça, eu não sei, às vezes não aconteceu na sua vida porque você não está preparado para receber? Porque tem pessoas que recebem as bênçãos do Senhor, tem pessoas que saem do deserto, a primeira coisa que ela faz, ela foge da presença do Senhor e nunca mais volta. Então Deus, Ele prefere muito mais te negar algo do que te perder como filho. Porque às vezes o que Ele quer que você queira nessa vida é banal, não vai mudar muita coisa, mas o mais importante é a eternidade com Ele. Isso é muito mais importante. O que você já perdeu, ou o que você teve dificuldade no deserto? Ou deixa eu perguntar mais simples, qual que é as circunstâncias que você passou que te levou a... Deixa eu pensar, para fazer uma pergunta bem... A comodidade. Você tinha algo muito, muito valioso nessa vida. Depois que você perdeu, quando você foi para o deserto, você lembrou de Deus? Ou não? Mas quando Deus te trouxe algo de volta, aquilo que você tinha perdido, ou até igual aconteceu com Jó, né? Deu muito mais. Você esqueceu de Deus? Porque isso é o que acontece. As pessoas esquecem. Viveu uma comodidade, vai para o deserto, depois Deus abençoou com muito mais. Quando sai do deserto, esquece Deus. Você tem esquecido Deus? Você tem esquecido os sonhos que Ele tem para a sua vida, os projetos que Ele tem para você? Eu falo não em questão de bênção, prosperidade, mas eu falo em questão do reino. Eu falo em questão da eternidade. Isso é muito mais importante. Terceiro, vencer as tentações. Antes de começar seu ministério, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, onde ele foi tentado pelo diabo. Ele enfrentou todo tipo de tentação, mas não pecou, usando a palavra de Deus para vencer o diabo. Depois que venceu a tentação no deserto, Jesus teve um ministério cheio do poder.
O deserto também é para ver até onde você for tentado. E Deus não tenta ninguém. Na verdade, nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças, pelos nossos próprios desejos. Você é tentado pelaquilo que você mais deseja, pelaquilo que você mais ama nessa vida, nessa carne. Você é tentado. Deus não tenta ninguém. Mas quando somos tentados e aprovados, nós saímos cheios do Espírito Santo, saímos cheios do poder de Deus, saímos prontos para fazer a vontade do Senhor. No deserto somos confrontados com a realidade do pecado. Temos uma escolha: sucumbir ao pecado ou dedicar a vida a Jesus. Não há lugar para esconder. Temos de admitir nossas fraquezas a Deus e encontrar força nele para superar as tentações. Não tente você mesmo. Se você tem dificuldade em algum pecado, que você tem caído constantemente, ou às vezes cai nele, não se tente nesse pecado. Fuja da aparência do mal. Fuja disso. Sai da onde você é tentado, da onde te leva a pecar, da onde te leva a cair. Se algo está te levando a pecar, está te levando a circunstância, fuja disso. Ou até quando você vai ficar se tentando? Até quando você vai ficar se provando? Nós, como cristãos, temos que fugir da aparência do mal. O tempo inteiro nós temos que fugir. Temos que estar fugindo da aparência do mal. É da fofoca, é da mentira, é do engano. Temos que fugir da aparência do mal. E quando você for tentado e vencer, você vai sair daí cheio do Espírito Santo, cheio do mover de Deus. Aprenda isso. Deus tem algo muito grande para nós como igreja. Mas não ceda às tentações, não ceda ao pecado. Não ceda. Se você tem dificuldade em alguma área da sua vida, não se tente nisso mais. Exemplo, se você tem problema com bebida e tem vontade de andar com os amigos antigos que bebem, infelizmente, meus irmãos, você vai ter que fugir e abrir mão daqueles amigos, até que você seja curado e sarado. Mas você tem que, estou dando exemplo disso, mas tem vários outros exemplos. Fugir da aparência do mal. Tem que fugir. Não adianta lutar contra isso. Tem muita gente que diz que a carne é fraca, né? Mas a carne é fraca porque o espírito não é alimentado. Porque quando alimentamos o espírito, a carne se torna fraca diante do espírito. Aí sim, estamos cheios do poder de Deus. Então fortalece o teu espírito com palavra, oração, jejum. Agora nós temos um jejum, né? Com a comunidade, toda quarta-feira, das 7 da manhã às 5 da tarde. Sem comida sólida, somente no líquido, um suco, um copo de leite no máximo. Para nos ajudar a crescer como igreja, para nos fortalecer. Mas não ceda à tentação. 4, o deserto ajuda a resolver nossos problemas. Quando Elias foi para o deserto, ele não estava bem. Ele tinha realizado milagres incríveis diante de todo o povo de Israel. Mas em vez de ver um grande avivamento, Elias foi ameaçado de morte. No deserto ele pediu para morrer, mas Deus o levou a um monte. Falou com ele e restaurou Elias. Quando saiu do deserto, Elias tinha uma nova visão. Estava pronto para continuar a missão como profeta. No deserto, Deus ajuda a resolver nossos problemas. Esses dias eu vi um vídeo que falava da lei dos 5 minutos. Acho que até não sei se eu comentei da outra pregação. A lei dos 5 minutos é você... Está acontecendo um problema. Algo muito forte. 5 minutos você se retira, ou você fica ali ou uma reunião, alguma coisa, fica calado. Se você não conseguir resolver aquele problema, não tente. E também não procure problema com a sua própria mão. A lei dos 5 minutos. Pensa, olha, o que é isso aqui? Mas se eu fizer isso aqui, vai ajudar? Que a Bíblia diz que até o tolo calado se torna sábio. Então, se você não consegue resolver em 5 minutos, fique calado. Tem coisas também na nossa vida que a gente procura, né? A lei dos 5 minutos também nos diz que, por exemplo, as pessoas assim chegam na outra, assim, muito tempo que não vê, fala assim: rapaz, mas você está gordo, hein? Para quê?
vai mudar o que no outro? Você já viu isso? Rapaz, mas você está gordo, hein? E aí? Aí a pessoa faz gordo, e depois dá continuidade na conversa. Não tem mais assunto, porque parece que é só isso. Não tem mais nada para falar. Isso é antiético. Isso entra na lei, sabe? Tem coisas, para que falar? Os esposos viram para a esposa, às vezes arrumou o cabelo, alguma coisa. Nossa, esse cabelo seu ficou feio demais. Pelo amor de Deus. Aí você vai ficar além dos 5 minutos, nós vai ficar além das 15 horas. Dormir no sofá. Aí você vai ter a lei de 5 minutos, mas não, o trem vai ficar feio do seu lado. Mas tem coisa que não tem necessidade de falar. Não tem necessidade. Então, aqui o Senhor nos ajuda, como ajudou Elias a resolver o problema dele, mas tem problema que a gente vai procurar, não é? A gente tem problema que a gente vai caçar e vai encontrar. Aí depois fala, Senhor, me ajuda. Fala, não, agora você plantou, há de colher, né? Eu nunca esqueço, né, de uma vez, uma pessoa virou para mim e para minha esposa, casalzinho novo, casado. Nossa, quando eu casar, não quero ficar gordo igual vocês dois, não. Aí eu virei para eles e falei assim, calma que o tempo vai te dizer. Irmão, eu vi esses dias nas redes sociais, os dois estão o dobro de mim e da minha esposa. Aí dá vontade de dizer, ô meu irmão, eu tenho medo de ficar igual você, mas não vou falar não. Não tem necessidade. O tempo vai nos dizer muita coisa. Vai nos dizer. Todo mundo não, mas a maioria engorda, envelhece. Mas não tem necessidade de falar. Esses problemas, se você caça, você se resolva. Mas problemas igual Elias fez aqui, o Senhor vai ajudar a resolver. O Senhor vai solucionar o seu problema. Mesmo que seja depressão, não tenha mais vontade de viver, mas confie em Deus. Quem nunca sofreu angústia? Do mesmo deserto que eu falei agora há pouco da perca do meu pai, eu estava muito angustiado de alma, muito angustiado. A Chanelice, minha esposa e meus filhos sabem tanto que eu estava chorando. Os primeiros 4 meses eu chorava dia e noite. Eu amanhecia o dia chorando e dormia chorando. Sabe, mas foi um deserto que foi passando. O Senhor foi curando, o Senhor foi restaurando. E eu fui entendendo os propósitos de Deus. Então nós temos que confiar nele. Por vezes, circunstâncias difíceis nos empurram a um deserto emocional e espiritual. Sentimos-nos acabados, sem mais força para nada, e só queremos fugir da situação. Mas Deus nos leva para o deserto para nos restaurar. O sofrimento do deserto é um lugar onde podemos nos encontrar sós com Deus e ouvir melhor a sua voz, nos consolando. É no deserto que aquela barulheira do mundo, da circunstância passa. Aí é onde você vai falar, vi Deus face a face. É no deserto que você vai ouvir de fato a voz de Deus. É no deserto que você vai falar com o Pai. Se você está passando pelo deserto, eu tenho certeza que uma grande estatística que pode ou está passando pelo deserto, aproveite o seu deserto, fale com o Senhor, fale do seu problema, explique para Ele, detalhe as suas circunstâncias. Senhor, eu estou passando por isso, converse com Deus, fale com Ele das suas dificuldades, é Ele que vai solucionar. Não adianta procurar ajuda nos homens, não adianta, é Ele que vai abrir porta, é Ele que fecha a porta. Então confia nele, espere nele, que Ele vai fazer na sua vida. É Ele que pode abrir, é Ele também que pode fechar. É Ele que vai trazer o maná diante das circunstâncias. É Ele que vai trazer o alimento do céu. É Ele. Me fala algum homem na Bíblia que, se não tivesse passado pelo deserto, tinha se tornado grandes homens que foram.
Paulo, se não tivesse passado pelo deserto da vida dele, Paulo seria um apóstolo? Nunca. Se Moisés não tivesse passado pelo deserto, Moisés tinha se tornado um grande homem de Deus? Jamais. Se você tivesse passado pelo deserto que você passou desde a sua infância até hoje, você tinha se tornado a mulher ou o homem de Deus que você é hoje? Não. Porque é no deserto que teve a oportunidade de você se tornar quem você é hoje. Ou para os mais, a experiência, se tornou experiente. O deserto te tornou experiente. Até estranho quando nós discute com os jovens, tem uns adolescentes que é sábio, moço, vai discutir que você tem uma sabedoria, parece o Google, sabe de tudo. Mas nunca passou por dificuldade. Esse dia eu estava ouvindo um áudio engraçado, o rapaz estava falando para o outro, dando conselho, Rapaz, você não tem problema nenhum, o cara, você é muito perfeitinho. Ele fala, olha, vai financiar um carro, divide em 60 vezes, depois não paga, depois deixa os caras te cobrar, sei lá, mas vai arrumar algum problema para você é muito perfeitinho. E essa geração, essa juventude que está hoje, quase não tem problema, porque muitas vezes pais como nós erramos, e não deixar nossos filhos passar por lutas, não deixa eles sofrer suas dores diárias. Quando ele está passando problema, nós vai lá e recolhe a dor dele para nós. Mas não adianta, que ele não vai nos ter para sempre. E um dia o mundo vai ensinar para eles. Se nós um dia não ensinamos, o mundo vai ensinar. E eu vejo essa geração, é uma geração que tem muita dificuldade de passar por problema. Eu vejo uma juventude que eles estão rebelando contra os pais, mas não tem uma dívida para pagar. Acorda a hora que quer, come o que quer, do jeito que quer, e ficar nervoso, irado por causa de quê? Não tem motivo, não tem, e querem ficar nervosos com os pais, mas não passa nenhuma dificuldade, não tem uma conta para pagar, porque é uma geração que quando for passar pelo deserto, vai dar birra. Só que com Deus não adianta, Com Deus o deserto funciona. Aonde, mãe não vê, onde o filho chora e a mãe não vê. E Deus vai trabalhar. Mas é no deserto que Deus está te dando a oportunidade. Quinto e último, no deserto te faz ter esperança. Nos 40 anos que o povo de Israel vagou pelo deserto, houve um homem que não perdeu sua esperança em Deus, foi Josué. Ele se manteve fiel a Deus durante todo o tempo no deserto e não desistiu. Não foi fácil, mas ele nunca esqueceu de quanto Deus já tinha feito por ele. E por fim, ele liderou o povo na conquista da terra prometida. Você está aí na conquista da sua terra? Ou você está olhando só para o problema dentro do deserto? Você está olhando só para a dificuldade? Você está olhando só as circunstâncias? Ou você está esquecendo que logo à frente tem a sua terra prometida? Tem seus propósitos, seus sonhos a ser conquistado? Ou você está olhando só para o deserto? O problema do deserto em algumas pessoas, que elas ficam fixadas no deserto, elas ficam apreendidas ali no deserto. Não foca no problema, foca na solução. Quem foca somente no problema, viva somente o problema. Lembra da lei de 5 minutos? Analisa. O que o meu deserto está fazendo isso comigo? Qual que é a circunstância que me levou? O que eu posso fazer para melhorar? Onde eu quero chegar? Faça isso. Busca Deus, busca a resposta nele e o deserto vai passar. O que eu estou fazendo? Não, eu sou soberbo, eu não tenho humildade, eu sou arrogante. Não, pera, então eu tenho que mudar nisso? Eu vou anotar, eu preciso mudar, eu vou melhorar. E aí você sai, anota. Mas o deserto tem fim. A terra prometida está logo à frente. Lá você vai descansar. E lá você vai ter o melhor de Deus. A verdadeira esperança não morre no deserto. Quando vem as dificuldades, aprendemos a confiar em Deus, lembrando-se que todas as coisas que Ele fez no passado, se Deus sempre foi fiel, Deus foi fiel, Ele vai continuar nos ajudando, mesmo no deserto. Na hora mais difícil que não vemos a saída, descobrimos que realmente cremos em Deus.
Ele vai nos ajudar a sair do deserto rumo à vitória. E quando tivermos saído do deserto, nossa esperança em Deus será muito mais firme. Cada deserto que você passa e vence esse deserto, você confia mais em Deus. Porque é lá que você se torna dependente dEle. É lá que está a sua dependência nele, é no deserto. Não pense que o deserto é para acabar com você. Jamais. Jamais. Nós estamos hoje, muitos de nós estamos vindo à igreja porque estamos passando por algum deserto. Sim ou não? Estamos passando. E queremos ver o fim dele também. E é Deus que vai nos conduzir para fora desse deserto. Quando você não tiver mais força para caminhar, Deus vai te pegar no colo. Mas você vai conseguir sair. Você não vai morrer. Deus tem algo maior para a sua vida. Creia nele, confia nele. Aprenda que o deserto não é para destruir você, mas tornar mais forte em Deus. Jesus te ama e tem um grande projeto para a sua vida. Creia nele, somente nele, e sua vida vai ser melhor. Amém?